Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Acompanhe a leitura, irmãos, mesmo assentados. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz. Não vendo, contudo, ninguém, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Oremos, irmãos. Pai, a tua palavra foi lida. Ministra, Pai, em nossos corações. Fala, Pai, conosco. Te pedimos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Deus meu, Rei meu e Senhor meu. Assim oro, assim eu peço, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Esse texto relata a conversão de Paulo. Eu já sei de várias conversões. Já ouvi vários relatos, vários testemunhos de conversão. Ouvi da boca do pastor Walter da conversão da Feidman ali, da sua família. Ouvi da boca de vários irmãos da sua conversão. E eu sei que quando a gente fala de conversão, vem à nossa mente o dia em que nós fomos encontrados por Cristo. Cada um lembra, e eu fui perguntado essa semana: pastor, que dia, como foi a sua conversão? Segundo alguns escritores, como John Stott, Jay Packer, Van Groninger e outros, essa foi a mais importante conversão da história, a conversão de Paulo. Outros dizem que após essa conversão, teve outras conversões importantes. Eu sempre tenho no meu coração que toda conversão é importante. Porque todos nós temos uma missão a cumprir. Mas lembro da conversão de Aurélio, conhecido como Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, em 386 depois de Cristo. Agostinho, chamado Aurélio, tinha uma vida devassa. Ele tinha casos com prostitutas. De uma dessas prostitutas, ele teve um filho. E ele levava uma vida totalmente devassa. E um dia, triste, deprimido, ele estava sentado debaixo de uma figueira no quintal da sua casa. E ele ouviu uma criança de um vizinho cantando: Tô de ledote, tô de ledote, tô de ledote. Que é, toma e lê. Toma e lê. E na mesma hora que essa criança foi cantando, tô de ledote, tô de ledote, tô de ledote, veio uma convicção tão forte no coração dele, para que ele pegasse um livro que a sua mãe tinha te dado, que era o Novo Testamento. E ele foi e pegou esse livro, e a palavra vinha: tô de ledote, toma e lê. E ele leu um texto da Bíblia que falou muito ao seu coração, e ali aconteceu a conversão de Aurélio, o conhecido Agostinho de Hipona.
E a conversão foi tão grande, que um dia ele andando na rua da cidade, alguém gritou, uma das prostitutas gritou para ele, Aurélio, Aurélio, e ele fez de conta que não conhecia, ela bradou mais forte, Aurélio, você não me conhece? E ele virou para essa prostituta e falou, eu te conheço, mas eu não sou o mesmo. Eu te conheço, mas eu que não sou o mesmo. E a vida de Agostinho mudou daí para frente, e a gente sabe a importância de Agostinho de Hipona na teologia da igreja, na história da igreja, para a igreja primitiva, como também foi a conversão de Paulo. E talvez nenhum fato mais marcante na igreja, irmãos, ou na história da igreja, desde o Pentecostes, nenhum homem ele exerceu tanta influência no cristianismo. Tanto é, irmãos, que Lucas ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo, que ele relata 3 vezes em Atos sobre a conversão de Paulo. Ele cita em Atos capítulo 9, ele cita em Atos capítulo 22, e ele cita também em Atos capítulo 26. Mateus Henry observa, irmãos, que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja, porque foi um homem que se entregou totalmente para Deus, e através de Paulo nós temos praticamente a maior porção do Novo Testamento. E a gente sabe, irmãos, que Paulo tinha um berço religioso. Paulo tinha uma vida gloriosa, uma vida religiosa gloriosa e exaltada pela tradição. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele diz que da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Paulo nasceu em Tarso, capital da Cilícia, e cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi aquele que, quando queriam perseguir com toda a força a igreja, ele falou, olha, deixa eles. Se for de Deus, permanecerá. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Irmãos, olha que palavra linda, maravilhosa essa para nós. O quanto devemos ser submissos à vontade de Deus. O quanto nós devemos nos dobrar à vontade de Deus. O quanto de fato devemos nos entregar à vontade de Deus. E quantas vezes sofremos, estamos calejados, machucados por lutar, se assim eu posso dizer, contra a vontade de Deus. E esse homem, Gamaliel, ele disse essa frase. Irmãos, então vamos examinar a vida de Paulo e a sua conversão. A Bíblia, o trecho da perícope em que nós lemos, relata que Paulo, ele estava perseguindo a igreja. E no martírio de Estevão, ele segurou as vestes dos seus acusadores, porque aqueles que acusavam, segundo a lei, eram os primeiros a tirar pedras. E Paulo se ofereceu para segurar a capa das testemunhas, dos acusadores de Estevão. Enquanto Paulo segurava as capas, esses acusadores apedrejaram Estevão. Paulo, ele foi aos líderes da religião pedir carta que autorizasse ele ir atrás dos cristãos em outras regiões para trazê-los acorrentados, para trazê-los à morte. Sabe, irmãos, talvez você possa ter um amigo ou um parente que você já colocou no seu coração que esse aí eu vou só orar, esse aí é impossível converter. Esse é muito difícil. Quem não tem na família, ou quem não teve
pessoas dessa forma, em que nós pregamos, nós evangelizamos, nós convidamos, e a pessoa não se converte. E aí, muitas vezes, nós pensamos, esse aí é muito difícil. Esse aí precisa de uma ação sobrenatural. Ou muitas vezes alguém fala, não, pastor, aquele lá não tem jeito não. Aquele lá, já entreguei ele, já para Deus, já entreguei ele mas não tem jeito. E ao olhar a história de Paulo, ao olhar a história, a conversão de Saulo, que homem difícil, que homem duro, que homem que perseguia, arrastavam pessoas, tiravam pessoas da sua própria casa para a morte. Que homem tão zeloso pela lei, um homem tão sábio, tão inteligente, mas um homem que se dobrou aos pés de Cristo. Irmãos, isso traz para nós uma grande verdade. Uma verdade maravilhosa para nós, que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de pregar. Nós não podemos desistir de falar do amor de Jesus. Nós não podemos desistir de orar, de continuar na missão do indo e pregando a toda criatura. Nós não podemos desistir, irmãos. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, a palavra tem que ser pregada. O amor de Cristo, o evangelho da salvação tem que ser pregada. Crendo que Deus pode, de fato, amolecer o mais duro coração. Deus pode transformar o mais duro coração. Deus pode transformar o mais duro coração. Situações difíceis, que atrapalham com que essa pessoa se aproxime, se entregue, se dobre diante de Deus. Olha o relato que eu contei aqui há alguns dias atrás, e sempre conto, de pessoas que se converteram por um pedaço de papel que rasgou no aeroporto e caiu no terno. Papelzinho que estava escrito, e Jesus disse. E aquilo moveu no coração da pessoa até ele procurar o que Jesus disse. De uma mulher que pegou um papel de um convite de uma igreja que estava jogado no chão, e ela foi na igreja para brigar com o pastor. E ela se converteu no culto, porque ela falou, vou esperar o culto acabar. Porque quando o culto acabar, eu vou chamar a atenção do pastor. Como é que ele surge a rua da cidade desse jeito, com um panfleto? E ali a palavra entrou no coração daquela mulher. E através da família daquela mulher, a igreja foi plantada no interior de Goiás. Em muitas cidades do interior de Goiás, a igreja foi plantada por meio da família daquela mulher, que entrou na igreja para brigar com o pastor. Irmãos, a gente sabe que Paulo, como eu falei, era uma fera selvagem. Paulo era um perseguidor implacável da igreja. Paulo estava determinado a banir da terra o cristianismo, porque ele via que o cristianismo, no conceito dele, o cristianismo era uma heresia. Ele não aceitava que um nazareno crucificado, como um criminoso qualquer, pudesse ser o Messias prometido de Deus. Paulo, então, ele lutava contra isso. Paulo também, irmãos, ele era um caçador implacável. Paulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos em Jerusalém, mas ele também pegou cartas para ir para fora de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele estava indo em direção a Damasco. Paulo também, irmãos, era um torturador desumano. O ódio de Paulo contra Cristo e os cristãos era tão impetuoso que ele se satisfazia apenas em encerrar as pessoas na prisão e torturava para que elas negassem a Cristo. Mas um dia, irmãos,
esse homem feroz, esse homem perseguidor, esse homem implacável, foi encontrado por Cristo. Paulo não se converteu, ele foi convertido, irmãos. Jesus foi ao encontro de Paulo. Olha, dos versos 3 a 6, preste atenção como está escrito, irmãos. 3 a 6. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem tu és, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Irmãos, nós vivemos uma realidade onde tudo é invertido. Hoje tudo é invertido. Hoje o que é certo é errado, o que é errado é certo. O que nós deveríamos envergonhar, agora se orgulha. O que nós deveríamos, entre aspas, nos orgulhar, agora se torna vergonha. E não somente o que está acontecendo no mundo secular, mas também o que acontece na cristandade brasileira. E o texto de Paulo nos deixa bem claro, irmãos, que é Jesus que vem ao nosso encontro. Que é Jesus que, de fato, vem para que nós venhamos nos converter. É Ele que vem ao nosso encontro. Alguns irmãos, pastores da nossa igreja, até fora da nossa igreja, são contra o apelo. Eles são totalmente contra o apelo. Que não se deve fazer o apelo na igreja. Que não se deve fazer o apelo. Outros já são a favor do apelo. Mas de forma, não da forma que se tem feito aí fora. Mas que o apelo deve ser feito. Que você que ouviu a palavra, você que sentiu o chamado de Deus ao seu coração, você que Jesus foi ao seu encontro essa noite. E aí muitos usam, venha aqui à frente, levante a sua mão, abaixe a sua cabeça. Já passei por diversas situações, irmãos, diversas situações. Mas, irmãos, Paulo estava caçando os cristãos. Não só para prendê-los, mas também para matá-los. Assim como ele fez com Estevão. Não era Paulo que estava buscando a Jesus, mas sim Jesus indo atrás de Paulo. Irmãos, a realidade é que nós devemos pregar. Você deve falar desse grande amor do Senhor Jesus Cristo. E descansar o seu coração em saber que é Jesus que vai ao encontro. É Jesus que vai despertar o coração. É Jesus que vai trazer aquele teu parente de coração duro, aquele teu amigo zombador, aquela pessoa que te persegue ou que te perseguiu. Mas o fato é, irmãos, que nós não podemos calar. Nós não podemos deixar de falar desse amor de Cristo, desse amor que nos conquistou, desse amor que nos curou, desse amor que nos encheu de força, de esperança, desse amor verdadeiro, que de fato nos aquece, nos alimenta todos os dias. O que tem te dado força, irmãos? O que tem te alimentado? O que tem, de fato, te sustentado aí fora? Aí fora vemos pessoas buscando em várias coisas o seu sustento, o seu seguro,
a sua força, o seu consolo. E hoje a gente vê essas mesmas coisas se adentrando dentro da igreja, onde Cristo mais não é suficiente, onde precisa de Cristo e mais alguma coisa. Estão anulando a suficiência de Cristo por meio das superstições, por meio das crendices, por meio de tantas outras coisas que estão adentrando a igreja. Hoje de manhã eu falei na carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, Paulo trabalha a suficiência de Cristo. O porquê que Cristo tem que ser suficiente em nossos corações, para que nós não venhamos dar abertura a tantas coisas que estão querendo entrar no nosso coração e destruir a nossa alma, destruir a sua fé. Como aquele barranco que está sendo solapado pela água e ele vai desmoronando, criando um bolsão por baixo para desabar. Precisamos, irmãos, como igreja, voltar a uma fé pura, simples e verdadeira, apenas em Cristo Jesus. Precisamos voltar ao lema da reforma protestante do século XVI, o sola Christus. Licença, irmãos. E é exatamente isso que a conversão de Paulo nos mostra. Jesus indo ao encontro daquele homem duro, daquele homem implacável, daquele homem que acreditava que a sua religião era a única religião certa e verdadeira, e por ela ele iria morrer, e por ela iria até o fim. E quantas convicções erradas nós guardamos no nosso coração, irmãos? Quantas convicções erradas? Quantos pensamentos errados nós guardamos em nosso coração? Quantas ideologias erradas, sentimentos errados? Quanto nós brigamos por convicções erradas, achando que o nosso ponto de vista é o certo, que a nossa forma de ler o mundo, de ler a situação, de ver as coisas é o certo. E nós não nos dobramos diante da palavra de Deus. Paulo foi preciso, de fato. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Paulo Anglada, ele comentando, ele fala, não, realmente ele caiu do cavalo. A luz o cegou, a luz o fez cair do cavalo. Outros são mais cautelosos e falam, não, Paulo de fato não caiu do cavalo. O texto não fala de um animal, não fala de um cavalo, mas Paulo caiu por terra diante de tanta claridade, diante de tanta luz. E a Bíblia diz que ali eles ouviram uma voz. Olha que maravilha, né, gente? Às vezes irmãos, a gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ter essa experiência de Paulo. Eu queria tanto ouvir Deus falar comigo. Principalmente nos momentos de angústia, de tristeza. A gente ora e pede assim, Deus, fala comigo. Fala comigo. Eu queria ouvir a sua voz. Quantas canções não foram escritas, né, pedindo para que Deus falasse? Quantas canções nós não vemos os cantores gospel? Eu quero ouvir a sua voz. Quero ouvir a sua voz. E Paulo foi esse homem que ouviu a voz de Deus. Paulo foi esse homem de coração duro, implacável, que a voz de Deus o quebrou e o transformou e o moeu. Irmãos, ao olhar para Paulo, nós vemos religiosidade. O quanto estamos dispostos a brigar por nossas convicções e pela nossa religião. O quanto nós estamos dispostos a brigar pela denominação da nossa igreja. Mas o quanto nós estamos dispostos
a ouvir o outro, o quanto estamos dispostos a amar, a abraçar o outro, o quanto estamos dispostos a levar Cristo por meio das nossas atitudes, por meio do nosso amor, onde a nossa defesa deveria ser a defesa do Evangelho, das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Até quando, ou até quanto eu entendo isso? Até quanto, de fato, eu sei de Cristo? Qual foi o momento que Cristo se encontrou comigo e amoleceu o meu coração, me quebrou em todo o meu orgulho, em toda a minha vaidade, em todo o meu preconceito, prejuízo, aonde hoje eu não mais faço juízo de valor, de coisas, situações, onde eu não tenho mais preconceito em relação a pessoas. Mas Cristo vive em mim, assim como viveu em Paulo, e eu posso de fato olhar para o meu irmão, eu posso de fato olhar para as pessoas e falar: esse é merecedor do amor de Cristo. O quanto nós temos em nossos lábios, em nosso coração, o quanto estamos cheios desse amor, o quanto estamos cheios dessa graça, o quanto falamos. O próprio Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Falamos do nosso trabalho, falamos dos nossos hobbies. Uns gostam de carros, outros gostam de motos, outros gostam de pescaria, outros gostam de futebol. O quanto somos capazes de rir, de fazer piada, de falar, de bater um bom papo durante um bom tempo sobre as coisas que gostamos de fazer, de falar e que gostamos de participar com os nossos hobbies. E se pudéssemos comparar tudo isso com aquilo que nós falamos de Jesus Cristo, qual seria a proporção, irmãos? Qual seria a proporção? O que está cheio no nosso coração? Paulo viu a luz. Paulo viu a luz que mudou a sua vida. Paulo viu a luz que, ao mesmo tempo que lhe cegou, abriu-lhe o entendimento, abriu a visão. Paulo, ele de fato, ele cegou-se para aquela religiosidade, para aquilo, tudo que ele fazia de errado, e abriu seus olhos para as coisas que Deus queria na sua vida. Irmãos, não tem pior cegueira do que entregarmos a uma religiosidade vazia, a sermos crentes que não vivam ou não vivem a fé verdadeira, crentes que já não têm mais alegria em orar, crentes que já não têm mais alegria de se dedicar ao mínimo de tempo possível à meditação da palavra de Deus, crente que já perdeu todo o prazer de vir para a igreja, prazer de ler a palavra de Deus, prazer de orar, já se entregaram aos seus pecados ocultos, e agora a gente vê que precisamos em certos momentos das nossas vidas, que nos encontramos em trevas porque estamos feridos, ou porque não concordamos com certas coisas, ou porque as coisas não estão caminhando da forma que nós achávamos que deveríamos estar. Precisamos da luz, irmãos, para enxergar devidamente aquilo que deveríamos enxergar, aquilo que deveríamos de fato abraçar, aquilo que de fato deveríamos lutar, empenhar as nossas forças, em propagar. O quanto de paz nós propagamos, o quanto de luz nós propagamos, irmãos. Será que nós somos a luz
neste mundo que está em trevas? Será que a luz de Cristo em nós está cegando as pessoas que precisam ser cegadas para esse mundo tenebroso e trazendo elas para a luz? Será que a gente, assim como Paulo, vai ser preciso cair por terra? Será que vamos ser precisos ser carregados até a casa de alguém para entender que nós precisamos, irmãos, encarar a nossa realidade como servos de Deus, como filhos do Senhor Deus, como os dispenseiros da graça, para que esse mundo, de fato, veja a luz, para que esse mundo ouça a voz de Cristo. Eu nunca fiquei sabendo de uma conversão, em toda a minha vida até hoje, como a conversão de Paulo. Eu nunca fiquei. A não ser da mesma forma como foi a conversão que eu falei de Agostinho de Hipona. Se você souber, ou se você já ouviu alguma história verdadeira, que você tem certeza, fala, eu conheço alguém que se converteu igual a Paulo, eu queria que se manifestasse aqui no culto. Foi algo sobrenatural, irmãos. Foi algo sobrenatural. Algo único. Algo único. E todas as conversões posteriores a Paulo, todas as conversões que nós conhecemos, Deus usou pessoas, Deus usou circunstâncias, e Deus quer te usar. Assim como aquela criança que estava cantando uma musiquinha no quintal da sua casa. Tole ledote, tole ledote. E aquilo entrou no coração de Agostinho. E ao ler um texto da Bíblia, no Novo Testamento, ele se converteu. Assim nós precisamos, irmãos, em todo tempo, falar, louvar a Deus. Eu não sei se foi a Fátima que me contou, ou alguém que me contou, de uma conversão de um vizinho que converteu de tanto ouvir a vizinha cantar hinos. Foi você, Fátima? De tanto ouvir a vizinha cantar hinos, cantava hino o tempo todo, e a vizinha se converteu. Gente, quanto tempo a gente não louva? Quanto tempo você não louva na sua casa? Hoje a gente tem vergonha de tudo, né? Tem vergonha de tudo. A gente não canta salmos. A gente não louva mais em voz alta. Antigamente a gente cantava no chuveiro, tomando banho, né? O que existia de cantores de chuveiro, a gente não escuta mais ninguém. Hoje todo mundo calou-se. O quanto nós precisamos clamar, irmãos, o quanto nós precisamos proclamar, o quanto nós precisamos louvar, o quanto esse mundo precisa ouvir dessa tamanha salvação por meio da sua vida, por meio da sua boca. E muitas vezes nós ocupamos de tantas coisas, nós ocupamos em tantas coisas ruins, às vezes nós ocupamos em falar das coisas que nos preocupam, das coisas que nos causam medo. Ah, eu estou com medo dessa quarta onda, desse vírus Ômicron. Ah, eu estou com medo dessa inflação da economia. Ah, eu estou com medo de tal homem voltar para a liderança do povo brasileiro. Ah, eu estou com medo desse desgoverno que está acontecendo. Ah, eu estou com medo dessa vacina, porque essa vacina está dando coágulos e está fazendo mal para o povo. Ah, eu estou com medo. E é tanta coisa que a gente fala, irmãos. E é preciso, de fato, através da conversão de Paulo, entendermos que fomos encontrados por Cristo para falar desse amor, e foi o que Paulo fez, e nós vamos ver isso. Nós não podemos recuar por medo, nós não podemos calar por medo.
E ao invés de usar os nossos lábios para proclamar o nosso medo, para proclamar os nossos dissabores, ao invés de usar os nossos lábios para reclamar da vida, da situação, para reclamar das autoridades, ao invés de usar os nossos lábios para reclamar de tudo e de todos, agora precisamos de fato ser a voz de Deus neste mundo caído. Precisamos ser a voz que leva paz e alegria a meio a essas situações que estamos vivendo, de caos, tanto lá fora quanto dentro da igreja. Eu não posso ser mais um. Você não pode ser mais um ou mais uma aí nesse mundo, levando trevas, levando caos, porque nós fomos chamados, irmãos, para levar a vida. Assim como Paulo foi encontrado com Cristo e levou a vida, nós temos que levar a vida. Nós precisamos levar esperança a esse mundo sem esperança. Nós precisamos levar a coragem a esse mundo sem coragem. Nós precisamos levar a paz a esse mundo sem paz. Nós precisamos levar a harmonia a esse mundo conflituoso, onde se tem claramente dois lados. Onde famílias se separaram, amigos se separaram, porque se não é do meu lado, então você não serve para ser meu amigo. Se não é do meu lado, você não serve para ser irmão da minha igreja. Você não serve para andar comigo, não é mais parente meu. Nós vivemos uma divisão, irmãos. E nós temos que saber que crente não tem lado, crente é de Deus e somos parte de uma só família. E que nós devemos respeitar a opinião do outro, mesmo se a opinião do outro não me agrade, porque na verdade a opinião que eu deveria ter e que você deveria ter, era que nós de fato deveríamos levar a Cristo, o amor de Cristo, e o resto é resto. Aonde nós nos perdemos no caminho, aonde fomos cegados não pela luz, mas pelas trevas, e estamos caídos. Aonde nos perdemos, irmãos? É hora de fato de falar assim, olha, Deus, traga a sua luz sobre minha vida. Joga a sua luz sobre os meus olhos, para que eu possa ver. Me levante, me impulsione, cuide de mim. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso emergir na tua palavra e me encher da tua palavra. Eu preciso voltar a ter a alegria de antes. Eu preciso voltar a ter aquela satisfação, aquela coragem que eu tinha antes. Eu preciso voltar a ser aquela pessoa altruísta, aquela pessoa corajosa. Eu preciso voltar a ser aquela pessoa amorosa, bondosa, misericordiosa. Eu preciso olhar para as pessoas com os bons olhos, com os olhos iluminados de Deus, sem preconceitos, sem juízos antecipados, sem murmuração, porque todos nós fomos encontrados por Cristo para fazer a diferença, irmãos, para sermos agentes de paz, de amor, de coragem, para sermos agentes daquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que você tem mais precioso, aquilo que te causa mais alegria na sua vida. E eu tenho certeza que não são os seus bens, eu tenho certeza que não é o dinheiro que você tem na sua conta, eu tenho certeza que não é o seu emprego, eu tenho certeza que não são os seus filhos, eu tenho certeza que não é o seu cônjuge, eu tenho certeza que não é o seu pastor, eu tenho certeza que não é a sua igreja, eu tenho certeza que não é nada dessa vida que é passageiro, mas sim a salvação, Cristo Jesus no seu coração. É o que você tem de mais precioso, é o que deveria te motivar a viver alegre e contente em toda e qualquer situação. Assim como nós pregamos hoje cedo, Paulo preso, louvando e agradecendo a Deus.
E a conversão de Paulo, irmãos, por último, nos revela que nada se contrapõe, nada choca com a vontade de Deus. Nada é mais forte do que Deus. Deus foi ao encontro do homem mais duro, mais perverso da história e converteu o coração deste homem. Porque nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Então, assim como Deus fez com Paulo, Deus pode fazer com qualquer pessoa. Assim como Deus fez com Paulo, Deus pode fazer com o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei que nível de desânimo você chegou a ter, ou se está. O nível de descrença que você está com igreja, com religião, com cristandade, eu não sei o nível de descrença que você está, o desânimo que você está. Eu sei que nada é impossível para Deus. E você pode sair daqui essa noite totalmente diferente da forma que você entrou. Totalmente diferente. Você pode sair daqui essa noite com um coração alegre, satisfeito. Você pode sair daqui essa noite com um coração cheio de entusiasmo e coragem. Você pode sair aqui com um coração jubiloso em Deus. Mas você também pode sair da mesma forma que você entrou. Da mesma forma. A diferença vai estar justamente na compreensão daquilo que foi pregado aqui esta noite. De você entender que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Que Deus pode mudar todo o coração. Que Deus pode mudar toda a disposição de coração. Que Deus pode mudar toda e qualquer situação que lhe causa medo, angústia, dor e tristeza. Jesus pode mudar o seu coração, que já está calejado com tanta decepção, ou talvez com tanta indisposição, por causa das coisas que nunca foram da forma que você queria, ou que você quis, ou pelas coisas que você sofreu na vida, tanto lá fora, na família, quanto também dentro da igreja, irmãos. E nós precisamos entender que o mesmo Jesus Cristo que foi ao encontro de Paulo, de Saulo, na verdade, o seu nome hebraico, que depois ele usou o seu nome grego, Paulo, para ser apóstolo dos gentios, é o mesmo Deus que está aqui essa noite e pode mudar toda a disposição do seu coração, pode mudar a sua saúde, pode mudar as suas finanças, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua fé, pode reavivá-lo novamente. E é o que eu quero convidar a você, a fechar os seus olhos e pedir para Deus, Deus, assim como o Senhor fez com Paulo, mude a minha vida. Assim como o Senhor fez com Paulo, mude a minha casa, mude a minha família, mude os meus filhos, o meu cônjuge. Assim como o Senhor fez com Paulo, reaviva a minha fé. Assim como o Senhor fez com Paulo, ó Deus, traga a luz e dissipa as trevas. Assim como o Senhor fez com Paulo, ó Deus, traga a verdade e destrói a mentira. Assim como o Senhor fez com Paulo, ó Deus, que eu possa morrer para todo esse dissabor, para toda essa tristeza, para toda essa angústia, para toda essa vaidade. E eu possa nascer um novo homem, uma nova mulher. Nesse exato momento. Que eu possa sair desta igreja, deste momento que eu estou ouvindo a Tua palavra, com a disposição no coração e na alma, totalmente diferente da disposição no coração e na alma que eu entrei, ou que eu saí de casa. Ó Senhor, toca-me.
Toca-me. Toca onde é preciso ser tocado. Vai lá, Deus, no profundo. Toca onde precisa ser tocado. Para que aquilo que precisa ser mudado se mude realmente. Para aquilo que precisa ser curado, que receba a cura. Para aquilo que precisa ser transformado, receba a transformação. Toque em minha consciência. Toque em minha alma. Toque em minhas convicções. Transforma, Deus. Tira de mim todas as convicções erradas, mesquinhas, egoístas, para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu preciso do seu milagre. Eu preciso do seu milagre na minha vida. Eu preciso do seu milagre no meu coração. Eu preciso do seu milagre na minha casa, na minha família. Eu preciso do seu milagre no meu relacionamento contigo, ó Deus. Eu preciso do seu milagre no meu relacionamento com o próximo, na igreja. Eu preciso, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus. E nós te pedimos. Assim nós oramos, ó Pai. E bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Que essa palavra, Pai, possa gerar fruto em nossos corações. Amém. Fica de pé, igreja.